Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma escola dominical, onde nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós já temos bastante aulas gravadas sobre essa carta no nosso canal no YouTube, e eu acredito que essa e mais 4 aulas, essa e mais 5 aulas no máximo, nós estamos acabando a carta aos Gálatas. Para mim é uma alegria muito grande, nós conseguimos trabalhar todos os versículos da carta até aqui. Tem sido algo bem proveitoso para mim, tem sido algo que tem sido extremamente edificante para mim. Nós vamos entrar agora em uma sessão mais complexa, com muito mais detalhes, mas detalhes muito práticos, né? Coisas muito práticas para a minha vida, para a sua vida e para a vida da igreja. Antes de começarmos a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de te convidar a participar das demais atividades que a nossa igreja tem disponibilizado aqui no canal, na página do Facebook. Toda terça-feira nós temos atividade presencial, que é o nosso culto de oração na igreja, e também domingo, 9h30, 19h30, temos culto presencial na igreja, o culto das 9h30 para o pessoal do grupo de risco, e o culto da noite, 19h30, para as demais pessoas. Online, toda segunda, quarta e sexta, nós temos o Boa Noite com Jesus, é o programa de devocionais que é colocado aqui no canal da igreja sempre às 21 horas, tá bom? É sempre com um dos pregadores da igreja em um sistema de rodízio. Te convido também a levar seus filhos pequenos, até 12 anos, de 5 a 12, a estarem participando do culto infantil, toda quinta-feira às 19h30. Estamos extremamente felizes porque voltou essa atividade, né? A gente se preocupa bastante com as nossas crianças, tá bom? Os recados são esses. Acompanhe a gente aqui no canal do YouTube, também na página do Facebook. Qualquer dúvida, questionamento com relação à lição, pode colocar aqui nos comentários, tá bem? Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos de 1 a 15. Esse é o nosso texto de hoje, tá bem? Então nós vamos ler o texto, depois nós iremos orar, tá bom? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 15. Vamos ler a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de servidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ela tem uma estrutura, né, que alguns teólogos trabalham, e eu acho bem interessante. Estudando ela, eu comecei a ver essa estrutura e vendo outros teólogos apoiando, que é o evangelho apresentado, o evangelho explicado, o evangelho aplicado. Capítulo 1 e 2, o evangelho é explicado, é apresentado, na verdade, né? Capítulo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta o evangelho e faz a defesa do seu ministério. Capítulos 3 e 4, a gente tem o evangelho sendo explicado. O apóstolo Paulo dá todas as suas bases teológicas para a salvação pela fé somente. E a salvação pela fé somente é o evangelho, tá bem? E depois o apóstolo Paulo, ele aplica isso na vida das pessoas, capítulos 5 e 6. Ou seja, traz uma seção de coisas práticas, que tanto eu quanto você devemos fazer, uma vez que somos cristãos. Nós vamos ver hoje aqui
esse trecho, capítulo 5, versículo de 1 a 15, onde nós iremos a pensar um pouco sobre a lei ou Cristo, o correto uso da liberdade cristã. Já lemos o texto, já fizemos essa prévia do que está acontecendo no livro. Assista as outras aulas que tem aqui no canal, vai ser bem edificante para você. E depois de termos feito isso, nós iremos orar. Vamos falar com Deus, vamos pedir para que Ele venha aplicar a sua verdade aos nossos corações nesse momento. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos meditar em um trecho da Tua Santa Palavra. Ó Pai Santo, venha falar conosco, venha trabalhar dentro do nosso viver, venha guardar nossa mente, o nosso coração e também, Pai, venha nos capacitar para que possamos compreender as verdades do texto que iremos trabalhar hoje. Esteja conosco, cuide das nossas vidas, Pai, perdoa também, ó Deus, os nossos pecados, nossas falhas e nos ajude a viver conforme ao modelo apresentado na Tua Santa Palavra, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Esteja conosco, é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 15, o Evangelho aplicado. Como eu já disse, o apóstolo Paulo, ele apresenta o Evangelho, no capítulo 2, ele explica esse Evangelho, no capítulo 3 e 4, ele mostra que não tem outra salvação fora de Cristo, Jesus é o único caminho, tá bem? E agora ele vai começar a fazer aplicações práticas. É o que normalmente os pregadores fazem, né? Quando a gente prega na igreja, a gente lê o texto, depois a gente explica as nuances do texto e depois a gente traz uma aplicação para a vida da igreja, tá bom? Um dos grandes problemas, irmãos, que a gente tem na igreja hoje em dia é algo que a gente costuma chamar de hipocrisia, né? Que é como é que eu vou falar com os irmãos? Um desacordo entre o nosso discurso e a nossa prática. A gente fala uma coisa e vive outra. Então existe um problema, a gente ouve milhões de mensagens, milhões de pregações, mas a gente não vive aquilo que a gente ouve. Então a gente tem um problema sério. Isso é incoerência e normalmente é conhecido como hipocrisia. A coerência e integridade é quando o nosso discurso está alinhado com a nossa prática. Quanto mais perto o discurso estiver da prática, mais coerente nós somos, mais íntegros nós somos. Quanto mais longe o que a gente prega está longe do que a gente vive, mais hipócritas nós somos e mais incoerentes nós somos, tá bom? E aí que tem um problema, porque muitos que se dizem evangélicos não conhecem o Evangelho, não praticam o Evangelho, não vivem o Evangelho. E isso é complicado, porque nós sabemos o nome de todos os cantores gospel, nós sabemos o nome de todos os grandes pregadores da atualidade, tem gente que sabe tudo de todo mundo, né? Do Lucinho até Augusto Nicodemos, daquele David Leonardo até o Hernandes Dias Lopes, a pessoa conhece tudo, né? Passando por Luiz Saião, e conhece pregadores de fora, e a pessoa fala do John Piper, do Paul Washer e de tantos outros homens de Deus, conhece tudo que esses homens defendem com relação a batismo, ceia, governo da igreja, ministério feminino, responsabilidade dos pais, relação igreja-estado. A pessoa conhece isso tudo. Mas, se você vira para ele e fala assim, ok, poxa, que legal, você conhece todas as músicas da Aline Barros, do Diante do Trono, de ministérios internacionais, conhece todos os pregadores, me apresente o Evangelho em 1 minuto. E aí o crente, né, dá aquela refugada. Por quê? Porque ele não sabe o Evangelho. Ele não sabe o Evangelho. Tá bem? Ele sabe um monte de coisas que ele guardou, que não tem subsídio nenhum para a vida dele. E uma igreja, irmãos, um grupo de crentes que não conhecem a mensagem do jeito que ela é, na sua pureza, nunca vai conseguir praticá-la. Eu falo isso porque eu sou militar e a gente sabe que se você não ensinar algo, quando a gente recebe o menino aqui, o soldado, o recruta, ele não sabe nada, ele está chegando na vida militar. E se você não ensinar direitinho para ele não vai conseguir praticar corretamente as atividades. O mesmo funciona na escola. Se você não ensina a criança corretamente a sonoridade das letras, o funcionamento do alfabeto, ela não vai conseguir escrever nem ler corretamente. E a mesma coisa é a igreja. Se nós não sabemos o Evangelho do jeito que ele é, nós não iremos conseguir praticá-lo. Isso é basilar. Você só consegue executar algo na prática se você conhece bem a teoria. Infelizmente, a gente não conhece o Evangelho. As igrejas, infelizmente, perderam o Evangelho. Perderam a liberdade que é em Cristo, a liberdade que o Evangelho nos dá. E aí nós passamos a viver de outras formas. Você chega com um crente e fala, como eu já disse, me diga o Evangelho em 1 minuto. E o crente não consegue correlacionar 4 pontos básicos que você tem que ter na mensagem quando você vai compartilhar de Jesus.
que é Deus, o homem, Cristo e a resposta. Deus, o homem, Cristo e a resposta. Um Deus santo e justo que criou todas as coisas, inclusive o homem, e esse homem se rebela contra Deus e se afasta dele. Deus, sendo justo e misericordioso, amoroso, manda o seu próprio filho para morrer em favor desse homem rebelde e espera que esse homem tenha uma resposta de fé e arrependimento. O Evangelho resumido. Obviamente, se a gente for compartilhar, vão ter versículos ali subsidiando isso que a gente está falando. Mas a igreja perdeu essa essência de explicar o que é o Evangelho. E aí você vira para a pessoa vira e fala, não, o Evangelho é o que funcionou para mim. O Evangelho é o que mudou minha vida. Mas ela não sabe explicar, ela não sabe mostrar para a pessoa. E o Evangelho são boas novas que vêm precedidas de más novas. As más novas é que nós estamos perdidos, mas as boas novas é que Cristo foi disposto para nós, para que crendo e arrependendo, tenhamos acesso a Deus através de Cristo. Tá? Então, como a gente não entende essa mensagem do Evangelho, do amor de Deus vindo, de Jesus vindo ao encontro da gente, dessa exigência de uma resposta de fé e arrependimento, como a gente não entende essas coisas, o que a gente tende a fazer? A transformar o Evangelho em uma regra, uma lista de coisas que você pode e não pode. Então a gente começa. Você pode dormir tarde, mas você não pode jogar bola. Você pode ir no cinema, mas você não pode ouvir música secular. Você pode usar uma roupa de marca, mas você não pode usar calça. Você pode usar um sapato de marca, mas você não pode usar uma bermuda. E aí vem esse monte de coisinhas de pode, não pode. Isso é algo que tem me incomodado bastante ultimamente, porque eu tenho visto que por não conhecermos o Evangelho, nós o substituímos por essas regras, porque essas regras são muito mais fáceis de cumprir, ou de deixar de fazer, do que ensinar as pessoas a pensarem biblicamente. E isso se mostrou claríssimo no momento em que nós estamos passando em todo mundo com essa dificuldade, que não pode se citar mais no YouTube, né? Não pode falar a dificuldade, porque senão o vídeo passa por problemas de liberação. Mas essa dificuldade que nós estamos passando no mundo, que nos impediu de ir à igreja, mostrou que nós não sabemos pensar biblicamente. Nós somos adestrados a fazer ou não fazer certas coisas. E assim, com essas listinhas na mão de pode e não pode, nós nos tornamos legalistas. E ao nos tornarmos legalistas, a gente fere o primeiro ponto que o apóstolo Paulo trabalha no seu capítulo 5, que é a liberdade em Jesus. Quando eu pego a pessoa, trago ela, a batizo e pego um monte de coisa e jogo nas costas dela e falo, bom, toma, a cartilha do pode e não pode. Quando eu faço isso, eu estou ferindo a liberdade que Jesus deu para aquela pessoa. E os irmãos vão ver lá na frente que a liberdade, ela não é uma liberdade para fazer o que quiser e para viver do jeito que quiser, mas é uma liberdade de todas essas amarras legalistas que a gente vê por aí. Jesus nos chama para a liberdade. O versículo 1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. É muito legal o jogo de palavras que o apóstolo Paulo faz aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. Jesus nos liberta para a liberdade. Ele nos liberta para que sejamos verdadeiramente livres. Porque a gente acha que a gente é livre longe de Cristo. Nós achamos que somos livres longe de Deus, mas nós não somos. E Ele vai e nos liberta verdadeiramente. E esse libertar que Ele nos faz não é um libertar de uma escravidão para uma outra escravidão. Às vezes a gente pensa, até mesmo na questão da palavra, né? Nós somos servos do Senhor, como diz na Bíblia, né? Mas na verdade nós somos doulos, nós somos escravos de Cristo e Ele é o nosso Kyrios, né? Ele é o nosso Senhor. Só que essa não é uma escravidão pesada, maçante, é uma escravidão, uma servidão leve, e estarmos em Cristo. Ele nos liberta não de uma escravidão ruim, que era do pecado, do legalismo, para outra escravidão ruim, para um outro tipo de legalismo. Não, Jesus nos livra de todas as amarras para uma liberdade nele. Quando a gente olha Colossenses, capítulo 1, versículo 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Ele pega a gente de um império de trevas, de escravidão, de sujeição, de dor, de morte, e Ele nos traz para um reino de alegria, um reino de gozo, um reino de paz, onde você pode usufruir de uma liberdade que você não tinha antes. E nós vamos ver no final da lição que você realmente não tinha essa liberdade, eu também não tinha essa liberdade. Jesus não nos tira de uma liberdade, de uma escravidão para uma outra escravidão, mas Ele nos liberta realmente para a liberdade. Ele nos liberta para a liberdade. E o texto continua: portanto, permaneceis firmes. Um apelo a não abandonarmos essa liberdade, irmãos, que foi conquistada no madeiro. Gálatas, capítulo 1, versículo 14, e é legal a gente estudar o livro todo, que a gente vai voltando nele de vez em quando. Diz assim, Gálatas 1,14 não, tá, irmão? Gálatas 1,4. Diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele nos desarraigou, Ele nos desenraizou. Nós estávamos plantados com raízes profundas no mundo, e na morte de Cristo Ele nos tira disso. Ele arranca as nossas raízes dessa servidão e nos planta no reino. Então é uma outra liberdade, tá? É um apelo, e o apóstolo Paulo, quando ele fala para a gente permanecer firme, ele está pedindo para que nós não abandonemos essa liberdade conquistada no madeiro, que nós sejamos firmes nela, para que nós nos apeguemos a ela. E aí eu digo para os irmãos, quem é que quer ser escravo? Quem é que quer voltar para o estado anterior? Se apegue na liberdade que Jesus conquistou para você. E aí ele continua, e não vos submetais. O crente não deve se autossujeitar a nenhum tipo de escravidão, a nenhum tipo de servidão. Se estamos escravos de algo, se você está escravo de algo, de um pecado, de uma prática, de uma pessoa, de um relacionamento abusivo, se você está escravo de qualquer uma dessas coisas, você tem que rever isso. Porque João, capítulo 8, versículo 32, tem sido usado de forma equivocada em vários lugares, diz que conhecereis a verdade vos libertará. E se nós conhecemos o Filho, nós somos verdadeiramente livres em Jesus. Então, se eu estou me escravizando de novo por um pecado, por um relacionamento, ou por qualquer coisa, por um vício, por uma prática, se eu estou me pondo nessa servidão depois de ter encontrado a Cristo, o único responsável por essa servidão sou eu. Por isso que o apóstolo Paulo fala para não vos submetais, ou seja, não sejam voluntários a essa servidão, não sejam voluntários a essa escravidão. Se estamos escravos de algo após conhecer Jesus, a responsabilidade é unicamente nossa por nos colocarmos nesta posição. E aí ele fala, e não vos submetais de novo. Ele faz você lembrar de como é que era antes. Lembra antes, quando você era escravo? Não volte para aquela posição. Não volte. Não regrida para a posição de escravo. Romanos capítulo 6, versículo 6, diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. O apóstolo Paulo fala, não voltem, não se submetam de novo, como vocês antes eram escravos do pecado, serviam ao pecado. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 3, diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos escravos do pecado, Romanos 6,6. Nós éramos escravos da nossa carne. Nós éramos escravos de Satanás, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Não voltem para isso. Não vão para lá de novo. O apóstolo Paulo fala. É um lembrete do nosso estado anterior de escravidão. Essa expressãozinha de novo é um lembrete forte. Quando você lê, para a liberdade foi Cristo me libertou. Amém. Permanecei, pois, firme. Amém. Não vos submetais. Amém. Vou me submeter. De novo, eu já estive lá. Eu já estive no Egito. Você já esteve no Egito. Não se submetam de novo a jugo de escravidão. E agora a gente chega em jugo de escravidão. O jugo, aqui para a gente que é do norte de Minas e do Nordeste,
é a tal da cangalha, né? Que você põe ali um animal e coloca aquela cangalha de madeira, 2 animais no caso, né? Tem 2 jumentos, você coloca um material, uma cangalha, prende os 2 ali, amarra, para poder arar, ou 2 bois. Então você coloca ali. E existem recomendações no Antigo Testamento para que não se faça isso com animais diferentes. Então você não coloca um boi e um jumento para arar. Ou você põe 2 jumentos, ou você põe 2 bois, ou você põe 2 cavalos. Não coloca animais diferentes para arar, tá? Nos colocamos sob jugo quando qualquer coisa rouba a nossa liberdade em Cristo, tá? Paulo se preocupava de que essas ações judaizantes que os gálatas estavam sofrendo, já falamos em outras aulas, né? Tinha os judaizantes falando que eles tinham que guardar a lei. Paulo estava com medo de quê? De que a lei ocupasse o lugar que Jesus tem que ocupar no coração das pessoas. E aí é jugo, tá? Colocou-se sobre as costas da pessoa um peso. O apóstolo Paulo estava preocupado não apenas que a lei ocupasse esse espaço, mas que outras coisas ocupassem o lugar que só Jesus tem de ocupar na vida das pessoas. Qualquer jugo que é colocado sobre a minha vida, sobre a sua vida, é um jugo pesado. É um jugo ruim, tá bem? Paulo preocupa o que vai ocupar o lugar de Jesus na vida das pessoas. Tá? Não se submeta a jugo de escravidão. Não sejam escravos de nada, da lei, nem de práticas, nem do pecado. Não deixe que nada disso sujeite vocês. E aí fica uma pergunta: será que eu e você nos preocupamos com a vida espiritual das pessoas da nossa igreja? Será que a gente preocupa se elas estão sendo escravas de alguma coisa? Será que a gente chega com a pessoa e conversa e constrói um relacionamento tão profundo a ponto dela ser capaz de abrir os seus pecados conosco, abrir as suas dificuldades conosco e falar aquilo que ela está aprendendo? O apóstolo Paulo se preocupava que os gálatas não se sujeitassem a nenhum tipo de jugo de escravidão. Será que a pessoa que se senta ao seu lado no banco da igreja no domingo à noite, ela é realmente livre? Ou ela tem sido sujeita a alguma coisa e o que falta é uma palavra minha, sua, trazendo realmente o evangelho que liberta para ajudar essa pessoa? O jugo é a cangalha. O único jugo que tem que ter na vida de um crente tem que ser o jugo de Jesus, irmãos. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 11, versículos de 28 a 30. O Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é leve, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso aqui é bem interessante. Jesus está te chamando para carregar o jugo junto com ele. Quando você tinha 2 animais para utilizar para carregar um jugo, você tinha um animal antigo, um animal mais velho e um animal mais novo. O animal mais velho, o animal mais experiente, ele ajudava o mais novo, porque ele segurava, ele ia mais devagar, então o mais novo ele não gastava a sua energia toda, né? O mais velho ele sabia para onde tinha que andar, o caminho que tinha que ser trilhado, e ele conseguia conduzir o mais novo por esse caminho. E quando eles andavam pelo caminho que o mais velho ensinava, eles apanhavam menos, né? Eles eram atiçados menos para ir para o caminho correto. O mais velho sabia, cara, a gente tem que ir por aqui, porque se a gente for por ali, o camarada da vara vai bater na gente. E aí ele ia guiando o mais novo, tá bem? Então a gente vê aqui que Jesus nos chama a compartilhar o jugo dele. Por quê? Porque Jesus sabe o caminho para onde ele tem que nos conduzir. O jugo também, ele é mais leve. Se você coloca um boi extremamente forte, um jumento fraco e pequeno para carregar o mesmo jugo, quem vai carregar mais peso? Praticamente o boi vai levar todo o peso e o jumento vai fazer pouco esforço. A gente vê isso, eu tenho criança pequena, tem um menino, o Benjamin, e às vezes a gente vai pegar alguma coisa pesada, né, para carregar alguma mesa, uma cadeira, um sofá, e aí eu falo: filho, dá uma força para papai aqui. E ele está ali com as mãos ali, né, achando que está fazendo força e tal, mas eu estou carregando todo o peso, eu estou levando todo o peso, não deixa ele carregar. E Jesus faz isso conosco. Por isso que o único jugo que tem que ter na nossa vida é o jugo de Cristo, porque sob o jugo dele nós somos conduzidos, nós aprendemos dele a ser mansos e humildes. Ao andarmos com ele, a gente acha descanso para a nossa alma, porque ele vai carregar todo o nosso peso. Então tem essa ideia. Não se submeta a jugo nenhum, não perca a sua liberdade em Cristo, por nada, por pecado, por legalismo, por essas regrinhas que a gente vê a igreja falando, algumas igrejas falando, alguns pastores, alguns pregadores, alguns líderes, alguns professores de escola dominical ensinando, e que só vem te roubar a sua liberdade. Andar com Jesus
teu jugo de Jesus é liberdade sobre a minha vida e sobre a sua. Vamos voltar para Gálatas, capítulo 5. Nós já vimos o primeiro ponto, tá bem? A nossa liberdade em Cristo, para que Ele nos libertou, como Ele nos libertou, e o apelo apaixonado de Paulo para que não nos submetamos a nenhum outro tipo de juízo. E aí a gente chega na segunda parte, a autoescravidão e as suas consequências, tá bom? Está do versículo 2 até o versículo de número 6. Diz assim: Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Primeira parte, o apóstolo Paulo, ele fala da nossa liberdade, ele fala: não se autoescravizem, não se coloquem debaixo de nada. Vocês já conheceram a verdade, já conheceram a liberdade. Se vocês se submeterem a qualquer tipo de juízo, a culpa é sua, a responsabilidade é totalmente sua, e existem consequências para isso, tá? A autoescravidão e as suas consequências. Ele já começa dando um exemplo aqui da pessoa autoescravizada, né? Ele diz assim: Eu, Paulo, vos digo, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ele bate diretamente no discurso dos judaizantes, dos legalistas, que está lá em Atos, capítulo 15, versículo de número 1. Lembra que eles diziam? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Olha, se vocês não cumprirem essas leis aqui, essa regrinha do que tem que fazer, Jesus não aceita vocês. O apóstolo Paulo fala o seguinte: pelo contrário, se vocês fazem isso, você está se auto-escravizando, e Jesus não aproveita nada em você. Tá? Temos de ter em mente aqui que deixar circuncidar, irmão, é para aquele que já é crente, tá? E está buscando o favor de Deus por meio dessa prática. Quando eu faço isso, eu estou me auto-escravizando, né? Eu estou abandonando a suficiência em Jesus e apegando naquela coisinha ali. Aquela coisinha é minha tábua de salvação, aquela coisinha é meu Senhor. Eu sou escravo daquilo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tá? Eu vos digo, se deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Tá? E outra coisa que é importante, o versículo 3 ele diz: de novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se você se deixa levar por qualquer coisinha dessa da lei, você tem que guardar ela toda. O apóstolo Paulo em Romanos 2,25, ele diz o seguinte, eu lembrei de Tiago, nós vamos lá depois. Romanos 2,25 diz assim, irmãos: porque a circuncisão tem valor se praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se você circuncidou sua carne, se você guarda as práticas da lei, mas você transgride a lei, e todos nós transgredimos a lei, a gente mente. Mentir uma vez na vida já transgrediu a lei. Se você transgride a lei, a circuncisão não tem valor nenhum. E outra coisa, está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Se você busca guardar a lei, você tem que guardar a lei toda. Porque se você tropeçar em um único ponto da lei, Tiago 2,10, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então o apóstolo Paulo está falando: olha, se você está achando que vai se apegar à circuncisão e vai dar certo, tenho duas notícias ruins para te dar. Primeiro, se você cometeu um pecado, transgrediu um, essa circuncisão sua não vale de nada. E pior, se você transgrediu em um, você se torna culpado de todos os pontos da lei. Então você tem um problema sério a partir do momento em que você tenta andar desse jeito. Tá? Você está se auto-escravizando, você está se tornando inútil para Jesus, e você está com esses dois problemas. Perdeu essa circuncisão, porque já transgrediu a lei, e ainda se tornou culpado de todos os outros pontos. A busca do favor divino por meio da guarda da lei, ou por qualquer outro meio, nos torna inúteis para Jesus, pois declara na prática a nossa desconfiança no poder único e suficiente da sua graça. Nós não estamos acreditando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós estamos crendo em uma outra coisa, e ao confiarmos em qualquer outra coisa, nós nos tornamos inúteis para Jesus. E não sou eu
que estou falando isso. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo no versículo 2 do capítulo 5 de Gálatas. Cristo de nada vos aproveitará. Você não tem valor, proveito nenhum mais diante de Deus. Você é inútil se você está confiando em outra coisa, porque você está declarando que não confia na graça de Jesus. O versículo 4 diz assim: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Irmãos, isso aqui foi algo extremamente complicado para estudar, porque existem muitos pensamentos hoje dentro da igreja batista, e muitos pensamentos que não estão alinhados com a palavra de Deus. Tá? Não é nada que vai mandar a pessoa para o inferno, mas não está alinhado com o ensino claro da Sagrada Escritura. Tá? Não há como estarmos ligados a Jesus, vós de Cristo vos desligados. Vocês se desligaram de Cristo, vocês que procuram justificação pela lei. Tá? Não há como estarmos ligados em Jesus se apegarmos a qualquer outra prática como aditivo para a salvação. Tá? E aí é complicado, porque a gente gosta de olhar sempre para o outro, né? Você crê em Jesus, mas você faz uma peregrinação para o lugar santo achando que aquilo vai aditivar a sua salvação. Isso é errado. Você crê em Jesus, mas você faz boas obras para aditivar a salvação, tipo assim, para melhorar, para ficar aquela salvação 2.0. Isso é errado. Mas também está errado se você devolve o seu dízimo para aditivar a sua salvação. Está errado se você conduz o seu filho para a escola bíblica para aditivar a sua salvação. Está errado se você pega 1 hora do seu domingo para assistir uma escola bíblica dominical achando que você vai dar algo mais, um upgrade na sua salvação, uma ajudinha na sua salvação. Tá bem, irmãos? Então a gente gosta muito de olhar para o outro que faz a peregrinação, que faz as boas obras, mas a gente esquece da gente quando a gente tenta aditivar a salvação. Então isso é duro falar isso, mas é por causa que, como eu disse no começo, a gente passou a viver 2 listas de pode e não pode. E essas 2 listas, irmãos, que deixa a gente nervoso, porque eu começo a achar que eu cumprindo essa e não cumprindo essa, eu estou aditivando minha salvação, eu estou melhorando, dando um upgrade, um plus na minha salvação, estou garantindo ela, tipo assim, eu entro de graça, mas eu garanto se eu fizer esse monte de coisinhas, ir no culto, ir no EBD, levar meu filho na igreja, dar o dízimo, e etc, etc, etc. Essas coisas não são essenciais para a salvação. E nós vamos ver que lá na frente, elas, pelo contrário, elas mostram que nós somos salvos. Versículo 4 ainda diz assim: da graça decaístes. O apóstolo Paulo está escrevendo para os Gálatas, e em nenhum momento ele está falando que eles perderam a salvação, tá bom? Porque salvos não renunciam à graça. Pessoas salvas em Jesus não renunciam à graça. O apóstolo Paulo deixa claro que ele entende que os Gálatas não são todos apóstatas, quando ele fala, pelo versículo 10, confio de vós no Senhor. Então ele acredita que alguns vão dar ouvido à palavra dele. E algo que é interessante, irmãos: crente não cai da graça. Crente não vai para o inferno. Se você é salvo, você é salvo. Você não vai para o inferno. Tá? Os salvos não renunciam à graça e são protegidos pelo próprio Jesus contra a apostasia. Vamos lá, João capítulo 10, versículo 28. Eu não sei se esse texto já apareceu em alguns dos nossos estudos, mas diz assim: eu lhes dou a vida, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Versículo 30. Eu e o Pai somos um. Irmãos, Jesus garante que você não vai perder sua salvação. Jesus garante que você vai para o céu. É Ele que está te segurando. O texto de João 10, 28 tem uma construção gramatical grega chamada rumi, que é uma negação enfática. Quando Jesus fala que ninguém pode arrebatar da mão dele, ele fala que nada, ninguém, de forma alguma, de nenhuma maneira, nem se eles quiserem sair, eles vão sair da minha mão. E eles não querem sair. Aqueles que são de Jesus ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Não querem sair de debaixo do cajado do bom pastor. Aqueles que são de Jesus não conseguem imaginar viver sem Jesus. Tem um cantor chamado, já falecido, chamado Keith Green. E uma frase dele, ele conversando com... Na verdade, uma frase dele em um vídeo, em que ele fala assim: cara, como é que eles conseguem viver sem Jesus? Conversando com outra pessoa. Então, tipo assim, se a pessoa é salva em Cristo, ela não consegue ver outra forma de viver a não ser preso em Cristo Jesus. Jesus nos protege contra essa apostasia. Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo fala que está certo,
de que aquele que em nós começou a boa obra há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Eu e você vamos entrar no céu se nós um dia tivermos um encontro com Cristo. Crente não perde a salvação. Lembra quando no comecinho dessa sessão, no capítulo 4, eu falei que isso tem tido entendimentos diferentes dentro da Igreja Batista? Entrou o entendimento na Igreja Batista de que crente perde a salvação. E crente não perde salvação. Não perde, tá, irmãos? É Ele que nos garante. Russell Shedd diz isso. Uma vez perguntaram para o Russell Shedd, Russell, é possível perder a salvação? Ele vai e pergunta, depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, é impossível que você a perca. Agora, se foi outra pessoa que te salvou, aí sim, é possível que você perca a sua salvação. E aí Paulo está falando aqui, da graça decaístes. Então, ele está falando o quê? Que eles perderam a salvação? Não. Ele está falando que tinha um grupo ali que parecia ser crente, mas que na primeira oportunidade trocou Jesus por outra coisa. A gente tem visto isso nesse momento que nós estamos vivendo, que a igreja passou por dificuldades. Teve pessoas que abandonaram a fé, apostataram, porque agora não dá para ir na igreja mais, e largaram de mão. Tá? Paulo tem em mente que aqueles que trocam Jesus por obras afirmam que nunca foram salvos. Se a pessoa se desvia e morre na apostasia, ela nunca foi salva. Ela pode ter vivido a vida inteira na igreja. E a gente tem algumas referências. Romanos, capítulo 11, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo, ele no versículo de número 22, ele fala o seguinte, Romanos 11, 22. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Se você está ali, Deus está usando de bondade com você, está te segurando com mãos poderosas. Outro texto, irmãos, aqui, 1 João 2,19. Eu gosto tanto desse texto, ele estava escrito na frente da minha Bíblia aqui. Ele é um texto que, 1 João 2,19, que ele consolava o meu coração quando eu via certas coisas acontecendo no contexto da igreja. 1 João 2,19 diz assim: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Se saiu da igreja, se caiu da graça, se decaiu da graça, se afastou-se, nunca teve um encontro pessoal com Cristo. É impossível você ter um encontro pessoal com o Criador do Universo e a sua vida não ser transformada. É impossível você ter esse encontro e conseguir se afastar do teu Redentor. Então a primeira coisa, a primeira consequência dessa autoescravização é que nos tornamos inúteis para Jesus. A segunda consequência é que quando eu me apego a essas coisas, eu falo que a graça não é suficiente, eu estou demonstrando uma falsa conversão. Duas consequências graves. A gente está na parte 2 do nosso estudo, e a parte 2 é a autoescravidão e as suas consequências. Consequências 1, se tornar inútil para Jesus. Consequência 2, demonstração de uma falsa conversão. Então, um atestado, diploma de falsa conversão, quando você abandona Jesus e se apega a qualquer outra coisa. E aí tem uma perguntinha que eu coloquei aqui para os irmãos. Como saber que eu sou salvo? Como é que eu vou saber se eu não estou apegado às obras? Né? Isso aqui eu coloquei por quê? Porque o versículo 5 e o 6 trabalha, nós estamos trabalhando todos os versículos, e porque é relevante. E é uma pergunta que atormenta muitos cristãos. Tá, versículo 5 diz assim: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Os salvos confiam em serem justificados tão somente pela fé. A pessoa que é verdadeiramente salva, ela tem certeza que ela não fez nada para ir para o céu. O que ela merecia é o inferno. Ela tem consciência disso. Nossa, eu mereci ir para o inferno. Eu tenho certeza que eu tinha que ir para o inferno. Mas glória a Deus, que em Cristo me salva. Tá? Essa é a primeira característica de um salvo. Está lá em Romanos, ele tem um entendimento profundo de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não vou nem citar Efésios 2,8, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é o dom de Deus, não pelas obras para que ninguém se glorie. Eu não vou nem mexer com Efésios 2,8. A primeira característica de um salvo verdadeiro é que ele tem plena consciência de que é só pela graça, é só pela fé. João 3,18 também para ele tem um significado profundo, porque a gente só lembra de João 3,16, mas tem o versículo 17, tem o versículo 18. O versículo 18 diz: quem nele crê não é julgado,
O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É crer, é fé somente. Estamos em outubro, mês da reforma, um dos 5 solas da reforma. Sola fide, apenas a fé, nada mais, irmão, não aditiva. Como é que eu tenho certeza que eu sou salvo? Você acredita que você é salvo só pela fé? Primeiro passo, você está indo muito bem. É muito provável que você é salvo somente pela fé. Você é salvo verdadeiramente. Você entende que é só pela graça, sola gratia? Nem, é outro sola da reforma. Então você está indo pelo caminho de realmente alguém que é salvo. Né? Você acredita tão somente na Escritura e não coloca nenhum outro tipo de texto em pé de igualdade com a Escritura? Sola Scriptura. Você está no caminho de que alguém que realmente é salvo. Tá? É solo Cristo. Você entende que não existe circuncisão, não existe dízimo, não existe romaria, não existe boa obra, não existe nada que precisa ser aditivado para que você seja salvo. Solo Cristo. Você está indo muito bem, é o caminho da salvação. É isso aí. Muito provavelmente você é uma pessoa salva em Jesus. E você consegue viver para a glória de Deus, sólida e glória. Se você vive para a glória de Deus, é outra característica de realmente você é uma pessoa salva. Como saber se eu sou salvo? Os salvos confiam em serem justificados somente pela fé. Versículo 6. Porque em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum. Por causa do capítulo 2, versículo 25 do apóstolo Paulo. Se você circuncida e tropeça, não tem valor a circuncisão. E aí ele continua. Mas a fé que atua pelo amor, os salvos de verdade, aqueles que são verdadeiramente salvos, eles vivem boas obras, eles fazem boas obras. Mas não como base para ser salvo, não como fonte da salvação, mas como uma consequência da salvação. Efésios capítulo 2 diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos em Cristo antes, para depois fazer boas obras. Tá? Mateus 5,16 também fala que os verdadeiramente salvos executam boas obras, com um objetivo muito legal. Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Eu faço coisas boas não para que eu seja bom, como eu sou o cara, não, mas para que Deus seja glorificado na minha vida. E Tiago capítulo 2, versículo 18 e 19 mostra que a fé sem obras, não é que ela não existe, porque uma coisa morta existe, mas ela não está sendo exercida. Né? Então, se você confia somente na salvação pela fé e pela graça, somente em Cristo, e se você pratica boas obras, muito provavelmente você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Os salvos confirmam sua salvação ao viverem de forma diligente. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 9 e 10. Diz assim: pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ou seja, se você é uma pessoa verdadeiramente salva, você lembra de como é que era a sua vida. Você lembra do seu estado de miséria. E versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. A gente é diligente. Não, deixa eu ver minha vida, vou analisar minha vida, vou olhar como é que está minha vida, vou pensar minha vida. Não é com medo de perder a salvação, mas será que isso está legal? Isso pode ser ajustado? Senhor, tem misericórdia, me ajuda nisso. Eu não quero viver assim. Eu quero viver uma vida para a tua glória. Então, o salvo de verdade, ele crê na salvação pela fé somente. Ele faz boas obras como consequência da sua salvação. Ele é diligente no cuidado com a sua vida espiritual, secular. Tá? Ele tem, e aí já é uma coisa mais interna, o testemunho do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 15 a 17, diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, eu tenho uma certeza da salvação somente pela fé, boas obras como fruto dessa salvação, uma vida diligente de cuidado com a minha salvação, com o meu testemunho, com a igreja, com a forma como eu vivo. Eu tenho o Espírito Santo falando dentro do meu coração que eu sou salvo, testificando com o meu espírito que eu sou salvo. Tá bem? Essas são características daquele que
que é verdadeiramente salvo. A verdadeira salvação nos afasta dos males da autoescravidão, ao nos fazer úteis para Jesus. Viu as boas obras? As boas obras nos fazem úteis para Jesus. Quando a gente, não que as boas obras nos fazem úteis, mas quando estamos praticando boas obras porque somos salvos, a gente está mostrando para o mundo que existe um outro estilo de vida baseado em Cristo. Quando nós cremos na fé somente, nós somos poderosos instrumentos na mão de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós e trabalha em nosso coração, nós somos poderosos instrumentos na mão de Deus para ensinar, para ajudar, para pregar, para cuidar, para amar, tá? Para orar. Tá? Quando nós estamos na mão de Jesus, nós somos úteis para Ele, nós somos salvos verdadeiramente, não estamos em autoescravidão, nós somos úteis na medida em que nós tomamos cuidado com a nossa vida espiritual e assim o Evangelho é exaltado no meio da humanidade. Tá? A verdadeira salvação nos afasta dos males da autoescravidão, ao nos fazer úteis para Jesus e nos confirmando dia após dia que a nossa fé é verdadeira. Eu não estou confiando em nada, eu estou confiando em Jesus. Ele, a graça dele, a obra dele e principalmente na pessoa dele. Tá bem? Então vimos a primeira parte do nosso estudo. Deixa eu voltar aqui. A primeira parte do nosso estudo, a liberdade em Jesus. A segunda parte, a autoescravidão e as suas consequências. Duas consequências nos tornam inúteis para Jesus e revelam a falsa conversão. E agora a gente chega na terceira parte do estudo, os riscos para os que desviam os crentes da fé verdadeira. Capítulo 5, versículo de 7 a 12. Tá? Apesar da nossa liberdade, que a gente viu agora, e da certeza da nossa salvação, muitos criam empecilhos para que outras pessoas também gozem dessas bênçãos, tá? E travam o avanço dos fiéis, colocando o jugo em cima deles. Sobre essas pessoas virão sérias consequências. O que acontece? Tem gente que ele faz força para que o Evangelho se torne algo extremamente maçante. A pessoa quer ser tudo na vida, menos ser crente, por causa da forma como outras pessoas vivem. E por causa da forma como outras pessoas apresentam o Evangelho. Apresentam o que é ser cristão. Cara, ser cristão é não rir, ser cristão é não jogar futebol, ser cristão... Aí a pessoa fala, cara, eu quero ser tudo, menos ser crente, velho. Eu não pode fazer nada. É cheio de regra, meu irmão. Tá? Então tem gente que... Esse tipo, aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa cheia de regra, ela atrapalha o outro, ela impede o outro de ir para frente, de encontrar Jesus. Ela esconde Jesus atrás de um monte de regra que ela inventou. E o pior é que ela não deixa o que não é crente chegar em Cristo, e ela também atrapalha os crentes a gozarem dessa plena liberdade que há em Jesus. E é perigoso isso. E eu te falo uma coisa, é mais perigoso para eles do que para as outras pessoas. É mais perigoso para quem impede os outros de chegar em Jesus, e é mais perigoso para quem impede os crentes de avançarem, do que para a pessoa que não consegue chegar em Jesus, e do que para o crente que já é salvo e não está avançando por causa desse. Porque a pessoa que não conhece Jesus, se for o desejo dele, ele vai salvar essa pessoa. Ele vai alcançar independente dessa pessoa que está impedindo. E esse crente aqui, ele vai avançar com dificuldades por causa dessa pessoa, mas ele vai avançar. Só que essa pessoa que está criando dificuldade, ela tem problemas sérios. E o apóstolo Paulo traz esses problemas, capítulo 5, versículo de 7 a 12. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Irmãos, nós vamos trabalhar um por um aqui agora. Peraí, Gálatas, vocês estavam indo tudo bem. Estavam caminhando direitinho. O que aconteceu? Porque vocês não estão conseguindo avançar mais. Todos correm no estádio, mas só um ganha o prêmio. 1 Coríntios 9, 24. Por que vocês pararam de correr atrás do prêmio? Perderam o foco, perderam a gana para alcançar aquilo. E aí ele fala, essa persuasão não vem daquele que vos chama. O apóstolo Paulo sabe quem é que impediu eles. Ele fala, quem vos impediu, ele sabe que são judaizantes. Versículo 8 ele fala, essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Eles foram chamados para mentira. Versículo 7, né? Vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Foram tirados da verdade para mentira. E ele pega e fala, cara, contra a verdade para mentira, quem fez isso não é de Deus. Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Essa persuasão de largar a verdade pela mentira não vem daquele que nos chama, que nos conclama. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, é um texto que todo mundo conhece. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você está abandonando a verdade pela mentira, você está se enganado.
E esse chamado é um chamado demoníaco, carnal. O apóstolo Paulo fala com eles: peraí, vocês estavam indo bem e agora vocês estão indo mal. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gente, um pouquinho de doutrina errada, um pouquinho de passar a mão na cabeça. 1 Coríntios 5, de 1 a 6, a gente vê aquele caso do rapazinho que tinha relações sexuais com a sua madrasta, e a igreja de Corinto achava bonito, bate a palma. Olha, um pouquinho de doutrina errada causa grandes estragos na vida da igreja e na vida do crente. Por isso que é importante o púlpito, por isso que é importante o aconselhamento, por isso que é importante o ensino de qualidade na igreja, para tirar esse fermento que estraga a massa. O versículo 10, ele diz assim: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Ele fala o seguinte: Gálatas, ok, eu acredito que tem crentes aí, vocês vão me ouvir, vocês não vão afundar mais ainda no legalismo, tá? E o Tiago, escrevendo a sua carta, capítulo 3, versículo 1, ele diz que para aqueles que se dizem mestres, vai ter uma cobrança maior. E esses caras aqui, os judaizantes, de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, que são os dos Gálatas, esses caras, eles estão usando a oportunidade de ensinar para fazer o mal para a igreja. Vai vir uma condenação, sofrerá condenação, no final do versículo 10. É extremamente perigoso. Versículo 11: eu, porém, irmão, se ainda prego circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Ele questiona o fato de ser perseguido se ele ainda pregava circuncisão. Na verdade, Paulo não pregava ela, né? Mas os adversários dele falavam assim: quando ele está com os apóstolos, ele prega a necessidade da circuncisão. Mas ele tá com você, quando ele está com vocês que são gentios, ele fala que não precisa. Tá bem? E eles fazem isso para poder desqualificar a pessoa do apóstolo Paulo, tá bom? E não era verdade, tá bem? E aí ele fala do escândalo da cruz. O versículo 11, ele diz esse escândalo da cruz. Ele está se referindo ao fato do Messias, o prometido, ter morrido no madeiro. Aparece isso em Gálatas 3,13, né? Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Isso, para o judeu, é um escândalo. Um rei que morre. Tá? Também é um escândalo para o mundo grego-romano, onde um Deus morre. Né? E pior ainda, que ele ressuscita trazendo outros dos mortos. Atos capítulo 17, versículos 32 e 34, diz assim: quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram e a ele creram. Entre eles estava Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e com eles outros mais. Isso aqui é o apóstolo Paulo pregando em Atenas. Então, para o grego que buscava sabedoria, quando fala ressuscitar o morto, cara, e ele vai trazer outros, cara, poxa, não dá não, velho, não dá para acreditar nisso não. Então é isso que o apóstolo Paulo fala que é o escândalo da cruz. Um rei que morre, um Deus que morre, e esse Deus, homem, rei que morre, humilhado, ressuscita, trazendo vida para outras pessoas. Isso é escândalo tanto para o judeu quanto para o grego, tanto que o judeu espera até hoje o Messias no cavalo branco. Tá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23, resume bem toda essa ideia. Diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para o judeu, loucura para os gentios. Tá bem? Versículo 22: porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Tá bem, irmãos? Então o apóstolo Paulo está falando assim: olha, tem esse Cristo para pregar, não estão pregando eles, estão impedindo as pessoas de chegar nele, condenação virá sobre esses. E é tão fantasticamente real esse Deus rei e homem que morre e ressuscita, que se eu não o pregar, o que sobra? Se eu não o prego, eu omito às pessoas a gloriosa sabedoria de Deus e a substituo por meras falácias humanas. E ele chega no versículo 12, versículo forte, né? Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. O apóstolo Paulo aqui usa esse termo mutilação, que na verdade é castração, tá? É a retirada dos órgãos sexuais. Porque ele está falando: olha, essa condenação do verso 10 é pior do que a mutilação. É melhor se mutilar do que a condenação que virá por impedir as pessoas de chegarem a Jesus. Aí você pode falar assim: nossa, Alberto, que forte isso, o cara se castrar. Nossa, mas que forte essa expressão do apóstolo Paulo. Jesus nunca diria uma coisa dessa. Vamos lá, irmãos. Lucas, capítulo número 17.
Versículos 1 e 2. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que ele pendurasse um pescoço, uma pedra de moinho, e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos, do que impedir as pessoas de chegarem a mim. O apóstolo Paulo falou só de mutilação, Jesus falou de morrer mesmo. A condenação para quem faz o crente tropeçar, para quem impede as pessoas de chegarem na salvação pela fé somente, é pior do que mutilação, é pior do que a morte. Paulo, quando Jesus mostra que aqueles que desviam outros da verdade se colocam sob sério risco de condenação diante de Deus. Melhor lhes é a mutilação, melhor lhes é a morte do que estar diante do Deus vivo para o acerto das contas. E aí chegamos no final da nossa lição, irmãos. É uma lição grande, são muitas coisas, mas eu não poderia mutilar ela, não poderia cercear partes dela, tá? Versículo 13 a 15 diz sobre o correto uso da liberdade cristã. Vai ser rapidinho essa parte, tá? Essa liberdade cristã que a gente foi chamado lá no começo, essa liberdade cristã que se mostra na fé somente, essa liberdade cristã que se mostra ao não darmos ouvidos àqueles que nos impedem chegar em Jesus, ela nunca pode descambar, degringolar, caminhar para uma libertinagem carnal. Vamos lá. Versículo 13, 14 e 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não serais mutuamente destruídos. O chamamento é para a liberdade, tá? Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não use isso para dar ocasião à carne. Essa liberdade deve ser praticada com amor, irmãos, e não baseado em pode ou não pode. Primeiro amando a Deus e depois amando o próximo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 9 a 13. 1 Coríntios 8, de 9 a 13. Diz assim: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de modo algum a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vier a ti, que é dotado do saber, à mesa, em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar da comida sacrificada a ídolo? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizar. Eu amo meu irmão, eu não faço as coisas por amor às pessoas. Eu amo a Jesus, eu não quero ferir Jesus, ferir meu irmão. Porém, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Somos tão radicalmente livres em Jesus, irmãos, isso aqui é muito importante. Eu sei que a aula está longa, mas isso aqui é importante. Se nós somos tão radicalmente livres em Jesus, nós temos capacidade de dizer não. Sabe quando a pessoa diz que ela é livre porque ela pode beber, e você vira e fala assim: oh, não bebe isso não. Não, eu vou beber. Então para de beber. A pessoa: não consigo. Para de fumar. Eu não consigo. Nós somos livres em Jesus para poder falar: não, eu não quero beber. Não, eu não quero fumar. Não, eu não quero ver pornografia. Não, eu não quero adulterar. Somos tão radicalmente livres em Jesus que podemos até fazer uso do não. E agora tem uma coisa importante, Davi vai colocar a frasezinha aqui que ele sempre coloca: se você não consegue dizer não, você é escravo do sim. Você está se colocando sob escravidão. Versículo 14. Versículo 13 ainda, irmãos. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã me capacita a servir em amor e sem desejar nada em troca. 1 Coríntios 9:19, Filipenses 2:13, Efésios 5:21. Me submeto ao outro. Eu sei quem é grande. Eu sei quem é grande. João Batista diz isso em João 3:30. Portanto, convém que ele cresça e eu diminua. Então eu vou servir o outro em amor, porque eu sei que servindo o outro, eu sirvo Cristo. Pecando contra o outro, eu peco contra Cristo, como 1 Coríntios 8, de 9 a 13 diz. Então, eu sei quem é grande, eu sei quem deve ser servido. Cristo é grande, ele deve ser servido. João Batista falou isso. Então eu vou servir esse Cristo Jesus, servindo o outro. E Jesus fala isso, que você o serve quando você serve o outro. Está lá no sermão, está lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, versículos de 34 a 40. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, versículo 14.
Amará o teu próximo como a ti mesmo. Jesus cita que a liberdade cristã é poder amar o outro como a gente se ama. Então eu posso me anular, eu tenho liberdade para anular minhas liberdades, meus anseios, minhas vontades, meus desejos, por amor ao outro e por amor a Deus. E versículo 15: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A liberdade é limitada pelo amor. E eu consigo evitar o atrito, eu consigo não devorar o outro e não ser devorado pelo outro, porque eu mostro Cristo no meu viver. A lição de hoje foi longa, estamos aí para quase 70 minutos de aula. No final dei uma acelerada, não li os textos que eu gostaria de ler com os irmãos. Foram todos citados, leiam nas suas Bíblias. Mas nós somos livres em Jesus. Livres para dizer não. Nós somos livres pela fé somente. Nós somos salvos pela fé somente. Nós somos salvos pelo poder do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós possamos viver isso na prática e saber apresentar esse Evangelho. Que não sejamos apenas cumpridores de regras, mas que possamos pensar biblicamente. A igreja está precisando de prática de Evangelho. E uma boa prática de Evangelho só virá conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento era o tema do meu seminário. Conhecimento que liberta. É o conhecimento da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, irmãos. Caminhando para o final, já estamos aí com 1h10 de aula. Pai bendito, graças te damos, Senhor. Muito obrigado ao Pai por essa manhã, por essa tarde, essa noite, esse momento em que essa pessoa está vendo essa aula. Obrigado ao Pai pela oportunidade de lermos um texto tão rico, tantas coisas, Pai, e que infelizmente, por causa da minha incapacidade, pela limitação de tempo, não conseguimos trabalhar tantas riquezas. Mas eu te agradeço, Pai, por tudo quanto tens feito. Nos ensina, Pai, a amar a Tua palavra e guardar o Teu Evangelho nos nossos corações, para não pecar contra Ti. Que o entendimento na mente e no coração se transforme em uma prática, cada vez mais longe do pecado, cada vez mais confiada na salvação pela fé somente. Muito obrigado ao Pai por esses 503 anos de reforma protestante. Muito obrigado ao Pai por todas essas coisas que aconteceram nesse período. Muito obrigado ao Pai porque em 1517 foi redescoberto a salvação pela fé somente por aquele monge ali alemão. Mas sabemos que o Senhor guardou, nesse período de trevas que a igreja passou antes do surgimento dele, o Senhor guardou vários e vários fiéis que entendiam que é em Jesus, só por Jesus, através de Jesus e apenas por Jesus é que somos salvos. Obrigado por tudo quanto tens feito. Esteja conosco e nos ajude, Pai, realmente a viver a Tua palavra na prática do dia a dia. Te agradeço por tudo quanto tens feito. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desculpem mais uma vez o avançar da hora. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam guardar essa palavra no coração. Assiste Porcionados, ficou muito grande, mas que vocês sejam extremamente edificados por essa aula. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus te ilumine, e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila do Vermelho. Tchau, tchau.